Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu venho trazer mais um tema extremamente interessante, e importante para quem está pensando em se casar ou para quem já vive em união estável. É o tema do regime de bens, o regime de bens que pode ser composto o casamento ou a união estável, Quais são os regimes de bens previstos na nossa legislação, Você sabe, quais são eles, Você escolheu algum deles quando foi se casar ou viver em união estável? Sabe qual é a repercussão desses regimes de bens? Hoje eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de uma explicação breve, objetiva, para tentar clarear, a mente de todos vocês. O primeiro regime de bens, nós temos 4 regimes de bens, previstos na nossa legislação, que é no nosso Código Civil, Esses 4 regimes de bens que estão no nosso ordenamento jurídico, o primeiro deles, que é o comumente utilizado, que a gente chama de regime de bens legal, que é quando há o casamento e o casal, os noivos, os nubentes, não escolhem nenhum tipo de regime de bens, então esse regime é imposto pela lei a esse casal que não escolheu, que não optou por escolher, Assim como na união estável. Na união estável também, quando não há essa opção, é mantido o regime legal. O regime legal, esse primeiro regime, é o regime da comunhão parcial de bens. O que seria o regime da comunhão parcial de bens? Como o nome diz, ele parcialmente vai permitir que os bens, ao final da dissolução do casamento ou da união estável, que eles possam ser divididos, Quando a gente fala em comunicar, comunicação dos bens, é que eles, exatamente se falam, Eles, ao final, eles vão poder ter alguma relação, ao final da relação, eles vão ter uma ligação, melhor falando. Essa ligação é o que permite que eles possam ser divididos entre o casal. Então, no regime da comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido ao longo da relação, ao longo do casamento, posteriormente será dividido entre o casal. O que foi trazido para a relação de antes da vida pregressa desses noivos, desses nubentes, não vão se comunicar, eles não vão ter ligação, eles não vão, ao final da relação, ter nenhum tipo de comunicação, não vão poder ser parcialmente divididos entre o casal. Apenas os bens que são onerosamente adquiridos ao longo da relação é que serão, ao final dela, divididos entre o casal, serão comunicados, Então, qualquer bem anterior não irá entrar nessa divisão. Assim como não entrarão também doações, bens que foram doados e subrogados. Subrogados nada mais é do que foram comprados a partir dessa doação, Foram subrogados. Esses bens também não irão se comunicar, mesmo que eles tenham sido adquiridos ao longo da relação. Então, esse é o primeiro regime da comunhão parcial. O segundo regime é o regime da comunhão universal de bens. Esse é um regime mais simples, É um regime que, para que ele seja possibilitado para o casal, no casamento ou na união estável, é necessário que seja feito, no casamento, um pacto antinupcial. E na união estável, que seja feito um contrato de união estável de convivência, para que esse bem possa vigorar na relação desse casal. O regime universal de bens, como bem o nome diz, ele comunica todos os bens, universalmente. Todos esses bens têm ligação ao longo da relação. Então, os bens que o casal adquiriu anteriormente à relação e também na constância da relação, todos eles vão ter uma ligação, todos eles vão se comunicar. Então, qualquer tipo de bem pode ser de doação, subrogado, adquirido onerosamente,
anterior ao casamento ou à união estável ou posterior durante a relação. Todos vão se comunicar. Esse é um regime de bens que anteriormente era um regime legal, que a lei previa para todos, mas com o passar do tempo mudou e hoje não é mais o regime legal, não é mais o regime imposto pela legislação. Para que esse regime seja colocado como regulador de uma relação de um casal, é necessário que ele seja escolhido, né, através de um documento para que possa valer, né? O terceiro regime é o regime da participação final nos aquestos. Esse é um regime que foi trazido à nossa sociedade através do Código Civil de 2002, só que é um regime que teve muito pouca utilização. Ele caiu em desuso e atualmente raríssimas são as vezes que ouvimos falar que ele está sendo utilizado, né? Ele não é muito utilizado por ser muito complexo. É um regime extremamente complexo, que a gente chama de regime misto, né? Ele compõe outros dois regimes dentro dele, né? É mais ou menos um mix aí que é feito, né? Que ao longo da relação ele seria um regime de separação de bens. E ao final da relação ele seria um parcial de bens em cima dos lucros obtidos ao longo da relação. Então é muito complexo, né? Deve ser feito um balanço financeiro ao final da relação para saber o que houve de lucros ao longo da relação para que possa ser dividido entre o casal, né? Ele no começo da utilização dele, lá em 2002, era muito utilizado por empresários, né, que se casavam, né, e optavam por ele porque ele tem uma ligação com essa questão de financeira, muito financeira, né? Então, atualmente ele está em desuso, né? Ele tem diversas especificidades, diversas questões importantes e que são muito complexas, né? Então, é um regime que é pouquíssimo utilizado. E o quarto e último regime é o regime da separação de bens. No regime da separação de bens, a gente tem uma subdivisão. Essa subdivisão em duas partes é porque a separação de bens é obrigatória para alguns quesitos, né? Algumas particularidades. Uma dessas particularidades, e a mais famosa, é quando alguém com mais de 70 anos decide se casar. Quando a pessoa tem mais de 70 anos e decide se casar, ela obrigatoriamente terá que utilizar o regime de separação de bens. Essa é uma previsão do legislador por entender que a partir dos 70 anos ele poderia de alguma forma assegurar, né, que não houvesse um casamento de alguma forma interesseira, né? Na minha opinião, até certo ponto, invadindo, né, a área da decisão, né, do ser humano, né, algo completamente errado, na minha opinião, né? Mas a legislação prevê dessa forma, né? Então é assim que tem que ser seguido, pelo menos tem sido seguido. Existem algumas exceções, né? Ao longo do relacionamento, né? Nós já temos temos uma súmula do STF que prevê que ao final da relação, se tiver bens que foram adquiridos onerosamente, né, com a participação do casal, esses bens serão divididos, né? Então nós temos algumas particularidades nesse sentido, mas a regra é que a partir dos 70 anos o casal obrigatoriamente, né, terá que se casar no regime de separação de bens. E também pode ser o regime da separação de bens de forma convencionada, né? O casal pode optar por esse regime. O regime da separação de bens, como o nome bem diz, né, é um regime que os bens não se comunicam, né, ao longo da relação, não tem ligação, os bens anteriores permanecem com cada parte do casal e posteriormente também o bem que foi comprado por uma das partes permanece com aquela parte, assim como a outra parte, né? Então não há a comunicação, não há ligação, não há relação, né, nessa questão. Então esses são os 4 tipos de regimes de bens, né, que podem ser adotados pelo nosso ordenamento jurídico, né, por qualquer casal no casamento ou na união estável, né.
Então, salientando aqui que o regime comumente, que é o legal, né, comumente utilizado, né, em grande parte, até por muito desconhecimento das pessoas, por não saberem que existem outros tipos de regimes de bens, né, o grandemente utilizado é o regime da comunhão parcial de bens, né, porque os outros três que aqui mencionei, que aqui expliquei, para serem utilizados deverão no casamento ser escolhidos através de um pacto antinupcial ou na união estável através de um contrato de união estável, contrato de convivência, né? Então, espero poder ter levado uma informação clara, né, objetiva, que eu possa ter elucidado aí a dúvida de todos vocês que estão me assistindo. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram questionar algo, queiram solucionar alguma dúvida, queiram comentar algo, queiram de alguma forma trazer alguma questão, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo por qualquer tipo de comunicação que estejam disponíveis aí. E muito obrigado por estarem assistindo, né? Curtam, compartilhem, comentem, né? Enviem para quem está prestes a se casar esse vídeo, né, para que possa tomar uma decisão consciente, né? Compartilhem com os amigos, com as amigas, e vamos juntos, né, na construção desse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.